E a gente finalmente chegou na sétima camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração, que se chama monge interdimensional. O monge interdimensional tem a visão do todo e é capaz de discernir a realidade da irrealidade. Por conta da sua natureza, a combinação de tópicos nessa camada é realmente variada e muito difícil de entender. Quando a gente está falando sobre a teogonia asteca, a gente está falando sobre a história das origens dos deuses e do universo, segundo a civilização asteca. Então é uma história bem complexa que eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. E eu não vou falar o nome de nenhum dos deuses astecas porque é muito difícil. Mas mesmo assim, eu vou deixar o mais claro possível para você entender. Basicamente, para os astecas, o universo não foi criado de uma vez só. Na verdade, ele passou por vários ciclos que são chamados de sóis, onde o mundo era destruído e recriado várias vezes, cada vez por deuses diferentes e elementos naturais diferentes também. E esses ciclos não eram nada tranquilos, porque, segundo os mitos, existia muita rivalidade e batalhas entre os próprios deuses. Mas em cada um desses ciclos, um dos deuses se sacrificava para se transformar no Sol, e isso marcava o início de uma nova era. Pelo que eu entendi, toda essa história começou com um casal divino primordial, que representavam a dualidade. Então era um masculino e outro feminino. E a partir dessa união, eles deram origem a vários outros deuses, que eram responsáveis por participar da criação dos ciclos do mundo. Então, sempre no final de um ciclo, eles se reuniam para decidir quem deveria se sacrificar no fogo para renascer como o novo sol. E o mundo só podia continuar existindo se os deuses oferecessem suas vidas ao universo. Então, antes do primeiro ciclo, não existia nada, era tudo um vazio. Segundo a mitologia asteca, antes do mundo que a gente vive hoje, existiram 4 mundos, e cada um deles foi destruído de uma forma diferente. O primeiro sol era um mundo habitado por homens gigantes, e ele foi destruído quando um deus enviou vários jaguares para devorar todos os habitantes. No segundo sol, o mundo foi destruído por ventos fortes, e para os humanos sobreviverem, eles foram transformados em macacos para conseguirem subir nas árvores e não serem carregados pelos furacões. O terceiro sol terminou com uma chuva de fogo e os deuses transformaram os humanos em pássaros para eles escaparem da destruição. O quarto sol acabou em grandes inundações e os deuses transformaram as pessoas em peixes para elas sobreviverem ao dilúvio. E o quinto sol é o mundo que a gente está vivendo hoje, que ainda não acabou, né? Então, nenhum deus transformou a gente em alguma coisa, pelo menos não ainda. Mas o interessante é que cada ciclo que acabou teve um fim relacionado com o deus que tinha se sacrificado para virar o sol naquela época. Porque no primeiro sol, o deus era um deus da noite, que tinha a cabeça de jaguar. O segundo sol era o deus dos ventos, o terceiro deus da chuva, dos raios e dos trovões, e o quarto era uma deusa da água. E o quinto, que é o ciclo que a gente vive hoje, existe por causa do sacrifício de vários deuses. Um que era muito poderoso e rico, e outro que era muito humilde e pobre. E na hora do sacrifício, o que era rico ficou com medo de se jogar na fogueira, e ele hesitou por um momento. Então o deus pobre se jogou e virou o sol. E depois dele, o deus rico se jogou e deu origem à lua. Então, antes do quinto ciclo, não existia lua ainda. Na verdade, antes desse ciclo, o sol nem se movia, ele ficava ali parado. Então, era dia o dia inteiro. E além desses deuses, vários outros deuses se sacrificaram para criar uma força que fizesse os astros se moverem, para criar o ciclo do dia e da noite. E para que esse ciclo continuasse funcionando, os astecas precisavam sacrificar sangue. Por isso os astecas faziam muitos sacrifícios humanos, que eram principalmente prisioneiros de guerra. E eles precisavam fazer isso para manter a ordem cósmica e garantir que o Sol continuasse o movimento no céu. Segundo a mitologia asteca, o fim do quinto Sol vai ser uma catástrofe que vai envolver vários terremotos violentos, chuva de fogo e até mesmo o próprio Sol. Mas eu achava até que ia acabar por causa do capitalismo, porque esse ciclo foi criado por um deus pobre e um rico, né? Mas parece que dessa vez eles quebraram a lógica do mundo acabar com um fim baseado nos deuses que deram origem ao ciclo. E no fim desse ciclo vai acontecer a mesma coisa que já acontecia antes, porque um outro deus vai se sacrificar para dar início a uma nova era. The Parrot é um termo associado a uma imagem ou padrão visual que está relacionado a uma teoria que foi criada por uma história escrita por David Langford, chamada Bleach, ou Berryman Logical Image Technique. De acordo com ele, algumas imagens podem provocar um fenômeno chamado Gödelian Shock Input,
ou choque godeliano. E esse choque é descrito como um estímulo visual tão complexo e contraditório que o cérebro humano não consegue processar sem sofrer um colapso ou uma falha catastrófica. Basicamente, ele dá uma tela azul na sua cabeça. E essa ideia vem da lógica de Kurt Gödel, que ficou famoso por escrever vários teoremas sobre limitações nos sistemas matemáticos. Ele falava que qualquer sistema complexo tem limitações, porque sempre vai existir alguma coisa que, por mais que ela seja verdadeira, esse sistema não consegue provar usando suas próprias regras. E aqui nesse caso, esses teoremas são aplicados no funcionamento neural. Porque na história do David Langford, um personagem chamado Robo pinta vários grafites com a imagem do The Parrot em várias áreas urbanas, que é essa imagem aqui. E essa imagem acaba virando algo extremamente perigoso, porque quem olha diretamente para o desenho sofre danos irreversíveis ao cérebro. E a polícia não consegue investigar nada sobre ela, ou sobre quem está desenhando ela por toda a cidade. Porque toda vez que alguém olha para ela, morre. E é por isso que o The Parrot acabou virando uma lenda urbana da internet. Muitas pessoas acreditam que existem vários padrões visuais que podem ser usados como armas cognitivas, assim como essa imagem. E esses padrões são capazes de hackear a mente humana através da visão. Mas não existe nenhuma evidência científica que diz que existem imagens capazes de provocar isso no cérebro humano. Existem algumas imagens que podem sim causar algum tipo de desconforto, tontura ou até alucinações visuais em algumas pessoas, mas um colapso cerebral, não. O que eu achei que pode acontecer é através de alguns vídeos que piscam luzes muito rápido, como por exemplo um episódio de Pokémon que passou em 1997, que tinha uma cena com várias luzes piscando, e essa cena causou vários ataques epiléticos em crianças que estavam assistindo. De acordo com o que eu encontrei, 685 crianças foram levadas para o hospital com sintomas que iam desde dores de cabeça, tontura e até convulsão, que foram causados por epilepsia fotossensível, que acontece quando alguns estímulos visuais, como luzes intermitentes, provocam crises em pessoas com esse tipo de sensibilidade. Então, mesmo assim, isso é mais uma reação neurológica a um tipo específico de estímulo visual do que um bug no cérebro. Mas como uma imagem não consegue reproduzir essas luzes piscando, eu acho que é muito mais difícil acreditar que existam imagens que podem te matar só de você olhar para ela. A radiestesia é um tópico que, se eu não me engano, eu já falei sobre nas primeiras camadas do iceberg. Mas basicamente ela é uma prática onde uma pessoa segura alguns objetos, que podem ser duas varinhas em L, pêndulos ou alguns gravetos com formato de Y. Podem ser vários objetos diferentes, na verdade, que são usados como extensões do corpo humano para receber respostas energéticas. E essa prática é muito usada para captar a energia do ambiente. E ela pode ser usada para várias coisas diferentes, tanto para procurar água e minerais, quanto para fazer uma leitura energética de algum lugar. Agora, a radiestesia real, que está no nome desse tópico, eu imagino que é porque quem escreveu acredita que a radiestesia de verdade é a rabidomancia, que são práticas muito parecidas. Mas a rabidomancia é uma técnica bem mais antiga e tradicional, porque esse termo foi criado no século XVII. E ela vem do grego rábidos, que significa vara, e manteia, que significa adivinhação. Então é basicamente uma forma de divinação com vara. Eu ia falar adivinhação com varas, mas isso ia ficar muito estranho. E ela é uma técnica que foi usada ao longo de muito tempo por várias culturas diferentes, porque existem histórias que contam que há mais de 2000 anos antes de Cristo, os chineses já usavam pêndulos para encontrar fontes de água e minérios. E, inclusive, a rabidomancia é até às vezes citada na Bíblia, porque existem referências de pessoas que usavam varas ou bastões para obter respostas sobrenaturais. Por exemplo, em Oséias capítulo 4, versículo 12, que diz: "O meu povo consulta a sua madeira, e sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus." Então eles tinham uma espécie de pedaço de pau mágico que eles usavam para consultar o futuro. E esse ato de consultar um objeto inanimado para obter respostas era visto como uma prática proibida dentro da Bíblia, porque isso era visto como uma forma de desvio espiritual.
Agora, a diferença entre radiestesia e rabidomancia é que a rabidomancia é mais ligada a uma ideia mágica de adivinhação, enquanto a radiestesia é uma interpretação mais moderna que segue o conceito de captação de energia e radiações. Mas eu também encontrei muitas fontes falando que, na verdade, elas são a mesma coisa, e a única diferença é que a radiestesia é um termo mais moderno. Fausto é um personagem de um poema alemão muito famoso que acabou virando um dos maiores símbolos de desejo humano por conhecimento e poder. Tudo começou com um homem chamado Dr. Johann Faust, que era um médico estudioso e alquimista alemão que viveu entre 1480 e 1540. E naquela época, uma pessoa com tanto conhecimento que fazia experiências com ciências proibidas virava alvo de várias fofocas diferentes. Então, logo depois que ele morreu, ele acabou sendo lembrado como um erudito, suspeito de ser um charlatão e de praticar magia negra. Em 1587, Johann Spies reuniu diversas histórias sobre Fausto num livro chamado História von Dr. Johann Faustin. E nesse livro, o Fausto é apresentado como alguém que fez um pacto com o diabo, porque ele troca sua alma por conhecimento e prazeres materiais. E esse livro foi um sucesso, tanto que ele serviu como base para várias interpretações diferentes, como a peça Fausto, de Goethe, que foi muito importante para mostrar o Fausto como um homem que sempre queria um pouco mais, independente do custo que isso iria ter. Na verdade, esse personagem acabou virando um ícone tão grande que ele já foi interpretado em várias obras diferentes, de vários autores diferentes. Tem vários livros, poemas, peça de teatro e até um episódio do Chapolin Colorado que tem referência ao conto de Fausto. E com o tempo, quanto mais a vida de Fausto ia sendo interpretada de uma forma diferente, muitas pessoas começaram a se perguntar se ele foi um homem que existiu de verdade e se realmente ele fez um pacto com o diabo para ter todo o conhecimento que ele tinha. Porque algumas pessoas acreditam que as histórias de Fausto podem ser bibliografias de pessoas que realmente existiram, mas tiveram seus nomes alterados como uma forma de mascarar a história e esconder que ela foi algo que aconteceu de verdade. O termo hipersigilos foi popularizado pelo escritor Grant Morrison, que ficou famoso por escrever várias obras em quadrinhos para DC Comics. Então ele já escreveu para algumas obras bem famosas, como Animal Man, Lanterna Verde e Batman e Robin. Mas ele também ficou muito famoso por ser um entusiasta do ocultismo. E ele criou um conceito chamado hipersigilos ou supersigilos, que é uma evolução dos sigilos tradicionais, que são símbolos mágicos usados para canalizar intenções e desejos, mas que no caso dos hipersigilos vão além dos símbolos isolados, porque eles podem incorporar elementos narrativos como personagens, enredos e dramas, e até mesmo se estender através do tempo em uma quarta dimensão. Então, se você começa a escrever sobre uma pessoa, por exemplo, pode ser que essas coisas que você escreveu comecem a ter um poder mágico que pode transformar a realidade. A origem desse conceito vem da magia do caos, que é uma prática que surgiu na década de 70. E ela é uma magia que rejeita as estruturas rígidas de tradição mágica e valoriza o uso de crença como uma ferramenta para transformar a realidade. E nesse contexto, os sigilos são carregados de intenção, que funcionam como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Então, Grant Morrison pegou essa ideia e criou o hipersigilo como uma narrativa prolongada, porque ele transformou ela numa espécie de feitiço vivo que pode moldar a realidade através de uma história contínua. E pelo que eu entendi, você pode criar um hipersigilo a partir de qualquer tipo de arte, desde que você queira manifestar algo na sua realidade. Então, se você escrever um livro sobre uma pessoa que encontra o amor da vida dela e vive feliz para sempre, e no meio do processo de escrita desse livro, você cria uma intenção de que o protagonista dessa história é você, você acaba virando o personagem que vai encontrar o amor da vida dele. Isso transforma uma história comum em um hipersigilo. Agora, se você publica esse livro e muitas pessoas começam a comprar ele, isso torna o hipersigilo ainda mais forte, porque isso vai reforçar a história na sua realidade, para que a intenção que você teve enquanto estava escrevendo o livro se concretize. E eu poderia fazer até a mesma coisa com esse vídeo aqui. Vamos fingir que agora eu ganhei na loteria. Como algumas pessoas vão assistir esse vídeo, o fato de terem mais pessoas pensando nessa ideia de que eu ganhei na loteria, isso acaba virando um hipersigilo. Então vamos todo mundo concretizar que eu vou ganhar na loteria, mesmo
que eu não jogue nela. Mas essa teoria pode ir um pouco mais além, porque muitas pessoas acreditam que a vida que a gente vive pode estar sendo alterada através de um hipersigilo. O que significa que nossa história está sendo programada através de uma narrativa prolongada que manipula toda a nossa percepção da realidade. E as teorias de quem são os seres e pessoas que estão por trás dessa narrativa vão desde alienígenas, entidades sobrenaturais, deuses ou até mesmo sociedades secretas que influenciam tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Por muito tempo, o conhecimento comum é de que a floresta amazônica sempre foi uma selva intocada, que ela sempre foi uma natureza selvagem que cresceu sozinha. Mas existe uma teoria que diz que a floresta amazônica só é o que ela é hoje porque ela foi construída com interferência humana. Que pelo que eu pesquisei, nem é uma teoria, na verdade é um fato, que em primeiro momento foi até difícil de acreditar, mas conforme eu fui pesquisando foi fazendo mais sentido. Algumas pesquisas arqueológicas e científicas nas últimas décadas começaram a desafiar essa ideia de que a floresta amazônica cresceu totalmente natural. E um arqueólogo brasileiro chamado Eduardo Góes Neves, que dedicou quase 40 anos da vida dele estudando a Amazônia, descobriu que a floresta não é um território intocado pela ação humana, porque algumas evidências mostram que os povos indígenas habitavam aquela região por pelo menos 13 mil anos. E esses povos transformaram significativamente o espaço que eles ocupavam. E a gente só sabe isso hoje por causa do projeto Amazônia Revelada, que é liderado pelo Eduardo Góes, que é um projeto onde eles usam tecnologia LIDAR, que é um laser de alta precisão, para mapear a floresta e revelar estruturas antigas escondidas por baixo da vegetação. E através desse projeto, eles descobriram que ali os povos antigos criaram sistemas sofisticados de agricultura e construíram grandes estruturas como canais, pontes e estradas dentro da floresta. E produziram até mesmo a terra preta, que é um tipo de solo escuro encontrado lá, que é extremamente fértil. E ele foi criado a partir de uma mistura controlada de carvão, cerâmica e matéria orgânica. Eles cultivaram até plantações de mandioca, batata doce, cacau, abacaxi e algumas espécies de pimenta. Mas o mais interessante de tudo isso é que isso muda totalmente a visão tradicional que existe da Amazônia, de que ela é um ambiente hostil e pouco habitado. Mas a verdade é que ela já foi casa de sociedades indígenas muito grandes e complexas que ajudaram a moldar a floresta. Então, muitas das coisas que existem lá são resultado da ação humana. A estimativa é que cerca de 8 a 10 milhões de pessoas já habitaram aquela região durante cerca de 8 mil anos. E que esse número pode ser até muito maior do que isso. Então, muita gente já viveu lá. Mas muitos desses vestígios acabaram sendo cobertos pela própria floresta. Então, eles ficaram escondidos dos exploradores e cientistas por séculos. E a razão desses povos não existirem mais é porque os primeiros colonizadores europeus trouxeram epidemias devastadoras, como a varíola, que se espalhou muito rápido e matou muita gente. Mas será mesmo que a floresta amazônica só é o que ela é hoje por causa da ação humana? Será que ela foi construída mesmo? A minha interpretação é de que eles ajudaram sim a floresta a crescer, mas antes de alguém chegar ali e começar uma sociedade, a floresta já existia, até porque ela cobre uma área gigante da América do Sul, né? Para você ter uma ideia, ela é quase do tamanho dos Estados Unidos inteiro. E eu acredito que naquela época a floresta ia continuar crescendo independente da ação humana. Então falar que a floresta foi construída é uma interpretação muito radical e exagerada, porque pelo menos na minha visão, para falar que ela foi construída, ela teria que ter sido cuidada praticamente do zero. É fato que os povos indígenas tiveram um papel muito importante nas práticas de conservação sustentável da Amazônia, mas a parcela de contribuição da sociedade que viveu ali para o crescimento da floresta é uma parcela muito pequena para concluir que a floresta amazônica foi construída através de ação humana. Mas é muito doido pensar em como o fato dessas sociedades indígenas antigas viverem uma vida sustentável colaborou para a preservação da floresta. Porque hoje existem cidades gigantes que estão em regiões de floresta amazônica, como por exemplo Manaus, que tem mais de 2 milhões de habitantes. E o que a gente mais vê, ano após ano,
é que a floresta amazônica está diminuindo cada vez mais, porque as ações da nossa sociedade hoje em dia são muito mais destrutivas do que antigamente. E eu não estou dizendo que isso é culpa de Manaus, tá? Eu digo isso da nossa sociedade como um todo. Eu acho que todo mundo carrega uma parcela dessa culpa, independente de onde a gente mora. Gatekeeper's Remorse, que pode ser traduzido para arrependimento do guardião ou remorso do guardião, é um sentimento que algumas pessoas ou grupos podem ter depois de compartilhar alguma informação. E esse remorso acontece principalmente quando alguns autores se arrependem de divulgar alguns conhecimentos ocultos ou místicos, porque eles sentem que essa informação que eles divulgaram pode ter causado mais mal do que bem. Pelo que eu pesquisei, isso geralmente é atrelado a uma lista que roda na internet, que tem a obra de vários autores diferentes. Então eu acredito que essas são as obras que os autores se arrependeram de terem divulgado, porque, de certa forma, elas tiveram consequências negativas tanto para os leitores ou até mesmo para a sociedade no geral. O problema é que eu não encontrei nenhum pronunciamento oficial ou qualquer tipo de citação onde esses autores declararam terem se arrependido de publicar as informações que eles publicaram. E a maioria dessas associações entre esses autores e o Gatekeeper's Remorse existem mais por causa de algumas interpretações que foram feitas pelos próprios leitores, que alegam que esse remorso existe sem apresentar nenhum tipo de comprovação documental. Eu encontrei até algumas pessoas falando que essa lista do Gatekeeper's Remorse está ligada a pessoas que se arrependeram de terem sido pagas para escrever teorias falsas ligadas a conhecimentos ocultos como uma forma de desviar a atenção dos conhecimentos ocultos reais, e que eles foram pagos pelos grupos que formam a nova ordem mundial, pelos governos ou por reptilianos para escrever uma ficção distópica ou uma conspiração para distrair as pessoas do que realmente está acontecendo. Mas eu também não encontrei nada que prova que é realmente isso que acontece, então tudo é mais espalhado pela internet como uma forma de boato. Esse tópico do motor de Brother fez eu descobrir umas coisas da internet que eu nunca tinha ouvido falar antes. Porque quando eu estava pesquisando sobre isso, eu fui parar numa página do 4chan com um tutorial de como acessar alguns domínios que terminavam em .clos, que de acordo com o tópico são páginas da internet chamadas de Marianas Web, que é inspirado na Fossa das Marianas, que é um dos lugares mais profundos do oceano. E pelo que eu entendi, essa Marianas Web esconde uma parte mais obscura e secreta da internet que é muito mais difícil de acessar. Tem até um tutorial explicando como faz para acessar ela, e para conseguir entrar nesses links do post, eu preciso ter um computador com Linux, baixar o Freenet e o Chaos VPN, e aí sim eu consigo acessar um dos links do post. O problema é que eu não tenho Linux, e eu achei muito trampo ter que fazer tudo isso só para conseguir essa informação. Fora que depois que eu procurei Marianas Web no Google, a primeira resposta que aparece, que é gerada pela IA do Google, diz que a Marianas Web na verdade é uma lenda urbana da internet. E acessar um link estranho do 4chan também não parece uma boa ideia, né? Mas para nossa sorte, eu encontrei alguns lugares explicando o que é o motor de Brother sem precisar entrar em links estranhos. E pelo que eu entendi, existem duas explicações diferentes sobre o que é o motor de Brother. A primeira é que essa é uma teoria da conspiração de que um grupo secreto de indivíduos e organizações influentes conseguiram desenvolver uma tecnologia que consegue manipular eventos globais. Então esse motor de Brother consegue prever ou influenciar resultados geopolíticos, mudar a economia global e até mesmo criar fenômenos naturais para beneficiar as pessoas que estão no controle do mundo. E as pessoas que acreditam nessa teoria dizem que essa tecnologia existe porque existem diversos casos onde alguns países conseguem se beneficiar depois de alguns eventos globais acontecerem, o que pode indicar que alguns desses eventos são planejados de maneira estratégica através do motor de Brother. Agora, a outra teoria sobre o motor de Brother ainda acredita que ele é um tipo de dispositivo ultrasecreto desenvolvido por grupos poderosos, mas que ele é usado para manipular as leis da física e permitir viagens mais rápidas que a luz, ou até mesmo que ele é usado para manipular o tempo e a curvatura do espaço. E esse motor recebe o nome de motor de Brother porque o inventor dele era um homem chamado Brother.
Mas eu tentei encontrar qualquer tipo de ligação que mostrasse que essa pessoa existe e eu não encontrei nada. E a justificativa de tudo isso é que a tecnologia do motor de Brother está sendo escondida do público para evitar o colapso social e prevenir que ela seja usada para fins militares. Algumas pessoas até dizem que esse motor é procurado por várias organizações e elites diferentes que querem controlar o futuro do planeta. Mas é aquilo de sempre, né? Não existe nenhuma prova de que ele realmente exista, e isso acaba mais sendo divulgado em alguns fóruns como uma forma de lenda da internet. Shanaina Aison é o nome de uma mulher que ganhou bastante mídia na internet há uns 10 anos atrás por ter uma doença extremamente rara. Segundo os relatos que eu encontrei, em 2009 a Shanaina teve uma crise de asma e precisou tomar alguns remédios. Só que algumas horas depois, ela ficou com o corpo todo irritado e várias erupções começaram a cobrir a perna inteira dela, como se fosse uma reação alérgica. Por causa disso, ela voltou para o hospital e recebeu vários tratamentos diferentes, mas nenhum deles funcionou. E só alguns anos depois, em 2011, ela foi atendida no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, que é um centro de referência em dermatologia. E lá, os médicos diagnosticaram ela com uma condição de pele extremamente rara, que acontece quando o corpo produz um número excessivo de células na pele. Para você ter uma ideia, a pele da Shanaina produz 12 vezes mais que o número normal de células epidérmicas em cada folículo, que é onde cresce o nosso pelo. E isso forma algumas erupções na pele, que os médicos descreveram como se fosse o mesmo tecido que cresce para formar nossas unhas. Então é como se ela tivesse mini unhas pontudas espalhadas pelo corpo inteiro. Por causa disso, ela não conseguia nem sentar, nem caminhar direito. Eu vou mostrar uma imagem rápida na tela de como ficou a pele dela. Então, se você tiver aflição, pode pular para o tempo que eu vou colocar aqui embaixo. Porque eu particularmente tenho muita aflição vendo essa imagem. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento que ela passou de um dia para o outro, ela simplesmente ficar com a pele assim do nada. E o pior é que os médicos não conseguiram nem diagnosticar a doença dela, porque ela é a única pessoa que teve esses sintomas até hoje. Eles fizeram testes de todas as doenças possíveis que existem e todos os resultados foram negativos. Mas mesmo sem conseguir diagnosticar a doença, pelo menos eles conseguiram controlar os sintomas para a doença não continuar avançando. E ela conseguiu caminhar com a ajuda de uma bengala. Mas, como ela sempre precisou ficar indo várias vezes para o hospital, e como lá nos Estados Unidos o sistema de saúde é muito caro, ela acabou dependendo de várias doações para continuar os tratamentos. Até porque, como era uma doença rara, o seguro que ela tinha não cobria todos os gastos, que chegaram a valores milionários. E depois de mais de 16 anos lutando contra essa condição rara, ela faleceu em fevereiro de 2025, com 41 anos. Que, pelo que eu li nas notícias, foi uma morte totalmente inesperada, até porque ela era muito nova, né? Em nenhum dos jornais que eu li falavam se a morte foi causada pelas complicações da doença. Pelo que eu pesquisei, esse caso da Shanaina pode ser um tipo extremo de hiperplasia epidérmica, acho que eu falei certo, que é quando a camada externa da pele tem um aumento de células fora do normal. Mas esse tipo de doença geralmente não é fatal, e o que pode acontecer é algum tipo de infecção secundária que pode estar relacionado a alguma complicação da doença. Eu não sou médico, tá? Mas pelo que eu entendi, não dá para concluir que a Shanaina morreu por causa da condição que ela tinha na pele. E, num geral, esse é um caso muito estranho, até porque ela começou a desenvolver essa doença só depois de ir para o hospital em 2009. Antes disso, ela vivia uma vida completamente normal e a doença se manifestou do nada. E tudo que ela passou continua sendo um grande mistério. A teoria da conspiração de que os judeus são forçados a estarem no poder vem de uma percepção de que os grupos judeus têm muita influência e controle sobre os sistemas políticos, financeiros e sociais. E geralmente quem acredita nessa ideia acaba ligando ela a algumas circunstâncias históricas, como a diáspora judaica, que forçou vários judeus a migrarem para países diferentes ao longo da história. E obrigou eles a terem um foco maior em educação e na formação de redes de contato dentro de certas indústrias, para que eles pudessem sobreviver. E por causa disso, eles desenvolveram habilidades acima do comum em algumas áreas de finanças, mídia, direito e política, que são áreas muito associadas à capacidade de tomada de decisão. E como eles acabaram tomando muito espaço nessas áreas, surgiu a teoria da conspiração de que essas migrações forçaram eles a entrar em cargos de poder. Mas se a gente pegar análises de dados sobre as funções demográficas em vários
setores diferentes do mundo todo, não existe nenhum dado que mostra que isso acontece de verdade. O que significa que essa crença é, na verdade, totalmente baseada em estereótipos. Mas uma outra explicação sobre essa teoria que eu encontrei no 4chan é que, na verdade, os judeus são alienígenas que não conseguiram chegar a um nível elevado de consciência. Então eles foram forçados a viver no planeta Terra e entrar em cargos de poder para ajudar as outras pessoas a chegarem a esse nível elevado de consciência. Que é uma explicação pior ainda para essa teoria, né? A teoria do apêndice e cauda de macaco é uma teoria bem interessante sobre a nossa evolução. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o apêndice humano é um órgão inútil, que só serve para inflamar do nada e a gente tem que ir correndo para o hospital para arrancar ele. E a gente também tem o cóccix, que seria um rabo pequeno que acabou sendo ocultado dentro do nosso corpo com o passar do tempo, já que ele não era mais usado. E isso tudo é verdade, até porque hoje em dia, tanto o apêndice quanto o cóccix são considerados órgãos vestigiais, porque eles são vestígios do processo evolutivo que nossos ancestrais possuíam há milhões de anos atrás. Mas nem por isso eles são inúteis. O apêndice, por exemplo, por muitos anos foi considerado um órgão sem nenhuma função. Mas hoje em dia, a gente sabe que ele tem funções importantes dentro do corpo, principalmente no sistema imunológico, porque ele tem células de defesa chamadas de linfócitos, que ajudam o organismo a combater infecções. E elas são extremamente importantes, principalmente nos nossos primeiros anos de vida. Além disso, alguns estudos dizem que o apêndice serve como uma forma de depósito para as bactérias benéficas para o intestino. Então, quando você está com alguma doença que não te tira do banheiro de jeito nenhum, ou quando você precisa tomar antibióticos, essa reserva que fica protegida no apêndice pode ajudar a repovoar o intestino com bactérias boas. Mas no passado, o apêndice era usado para auxiliar na digestão de alimentos fibrosos, como raízes e plantas, que eram comuns na dieta dos ancestrais humanos. Mas como a gente passou por uma mudança enorme nos alimentos que a gente come, essa função digestiva foi reduzida e ele acabou se tornando um órgão que não é essencial para a nossa sobrevivência. Então, se algum dia ele decidir inflamar do nada e você precisar remover ele, é muito provável que você nem vai sentir diferença no seu corpo. Agora o cóccix, eu acho que é um pouco mais importante, principalmente porque ele serve como ponto de fixação para os músculos e tendões que ficam ali na área da pelvis. Então ele serve para ajudar a sustentar o peso do corpo quando você está sentado e também ajudar a manter a postura e estabilidade da coluna. E sabe o que é mais interessante, que eu descobri fazendo essa pesquisa? É que existem formatos de cóccix diferentes, tanto no tamanho quanto no número de vértebras. Na verdade, até o formato dele pode ser completamente diferente. Isso provavelmente indica que no passado evolutivo, nossos ancestrais também tinham caudas de tamanhos diferentes. Além disso, nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário, o ser humano possui uma estrutura que é muito parecida com uma cauda, mas geralmente ela é absorvida pelo embrião até a 8ª semana da gestação, quando essa cauda se transforma no cóccix. Mas é muito louco que existem vários casos de bebês que nascem com uma cauda desenvolvida. E se você procurar por isso no Google, você vai ver que tem vários formatos e tamanhos diferentes também. Só que a gente não vê pessoas andando com rabo por aí, porque geralmente os médicos já fazem uma operação para cortar ele logo quando o bebê nasce. Isso aqui é muito absurdo. Eu imagino que você já saiba o que é um enema, mas se você não sabe o que é, isso é um procedimento médico para introduzir líquido no reto para fazer a limpeza do intestino ou para administrar algum medicamento. Mas geralmente esse procedimento é mais conhecido como lavagem intestinal ou na linguagem popular, chuca. E esse procedimento é super antigo, até porque existem registros de que ele era feito desde a antiguidade. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de um enema de concreto. Então você já deve estar imaginando mais ou menos onde que a gente vai chegar. Pois é. Em 1987, um homem de 20 anos chegou no hospital com muita dor retal. E ali, ele revelou para os médicos que durante a relação com o parceiro dele, eles decidiram misturar concreto líquido e tiveram a ideia brilhante de colocar esse concreto líquido dentro dele com a ajuda de um funil. Pelo amor de Deus, né? Como qualquer concreto funciona, depois de alguns minutos, esse concreto endureceu dentro dele e ele não conseguiu tirar mais. E como esse homem começou a sentir muita dor, ele teve que ir procurar ajuda médica.
Para sorte dele, eles conseguiram retirar o concreto endurecido sem cirurgia através de um método de cateterismo para reduzir o vácuo causado pelo concreto. Então, os médicos deram uma anestesia geral para o jovem e conseguiram puxar essa massa sólida de dentro dele. E ela saiu inteira, com o molde perfeito da parte interna do reto dele. Deve ser ótimo para deixar de decoração na sala, né? E o pior é que nas fontes que eu li, existe uma foto do raio-x que os médicos tiraram para descobrir o que tinha dentro do menino. E se você for ver, bem em cima dessa massa de concreto tem um círculo perfeito. E esse círculo perfeito, no raio-x, era uma bolinha de ping-pong que ele provavelmente tinha colocado lá dentro também. E pela análise dos médicos, eles concluíram que a bolinha de ping-pong foi colocada lá dentro depois de ele fazer o enema de concreto, para funcionar como uma espécie de tampão. Só que como a bolinha de ping-pong tem ar dentro, ela subiu para cima da massa e ficou mais para dentro do corpo. Quando você acha que o negócio tá feio, fica pior, né? Depois da remoção da massa de concreto sólida, o paciente foi liberado na manhã seguinte e recebeu a recomendação de passar num atendimento com um psiquiatra, mas ele recusou. Eu não acho que ele deveria ter recusado, né? Mas eu espero que pelo menos ele tenha aprendido alguma lição com isso. Pelo menos eu não encontrei nenhuma outra notícia falando que ele voltou de novo pro médico com mais concreto dentro dele. Existe uma ponte na Escócia, perto da cidade de Dumbarton, chamada Ponte Overton, que é uma ponte que foi construída em 1895, então ela é bem antiga. Mas desde 1950, ela ficou conhecida como Ponte do Suicídio de Cães. Isso porque durante muitas décadas, vários cachorros têm pulado da ponte sem nenhuma explicação que faça sentido. E ela não é uma ponte baixa não, ela tem uns 15 metros de altura. Então a maioria dos cachorros que pulam dela morrem ou saem com ferimentos muito graves. Existe até um relato de um cachorro que pulou dela, sobreviveu e voltou para cima da ponte de novo para pular outra vez. Então é um negócio que não faz muito sentido mesmo. Mas existem algumas explicações do porquê isso acontece. A primeira é baseada em uma história que as pessoas contam da Dama Branca de Overton, que é um espírito de uma mulher viúva que assombra a ponte para causar esses eventos. Outras pessoas acreditam que a ponte pode estar localizada em um lugar que une dois mundos diferentes, então ela é uma espécie de portal que pode afetar os animais. Mas existem algumas explicações mais racionais também. Pode ser que o fato dos cachorros pularem da ponte está relacionado com o olfato aguçado deles. Porque ali embaixo dela existem algumas espécies de visons que exalam um cheiro forte que acaba atraindo os cachorros que passam por ali. E essa atração faz eles irem até o parapeito da ponte, que é muito estreito. Além disso, o design da ponte impede a visão do abismo que tem ali embaixo. E isso pode fazer os cachorros interpretarem o caminho como um caminho contínuo que eles podem passar. Mas não é o caso, né? Se eles pularem no parapeito da ponte, é muito provável que eles vão escorregar e cair lá embaixo. Um outro fator sobrenatural sobre essa ponte é que em 1994, um homem esquizofrênico jogou o próprio filho de 2 anos de cima dela, porque ele acreditava que a criança era uma reencarnação do diabo. A criança morreu e o homem foi preso antes dele tirar a própria vida. Mas por causa disso, muitas pessoas acreditam que o lugar é assombrado por espíritos malignos. E para tentar tirar minhas próprias conclusões do porquê os cachorros pularam dessa ponte, eu pesquisei várias imagens dela de vários ângulos diferentes e o parapeito realmente é bem estreito mesmo. Alguém até deixou uma avaliação de 1 estrela no Google, falando que o cachorro dele, ou dela, tinha pulado lá de cima. Eu até cheguei a achar que tudo não passava de uma lenda urbana, mas existem pesquisas que estimam que mais de 300 cachorros já pularam da ponte, e que esse número pode chegar a 600 desde a construção dela. E cerca de 50 cachorros já morreram depois de pular lá embaixo. E eu encontrei um comentário no Reddit falando que o podcast Uncanny da BBC convidou um especialista para explicar o que acontece de verdade nessa ponte. E o especialista disse que os cães conseguem sentir o cheiro dos visons lá na vegetação que fica embaixo da ponte e são atraídos pelo cheiro, igual eu expliquei antes. Mas o cheiro fica abafado por causa dos alhos selvagens que crescem ali.
E isso faz com que os cachorros fiquem com dificuldade de sentir o cheiro dos visons. Por isso que eles sobem no parapeito e acabam pulando. É como se eles ficassem hipnotizados para tentar identificar o cheiro dos visons no meio do cheiro dos alhos selvagens. E eles não pulam da ponte porque eles querem tirar a própria vida, então não tem nada de sobrenatural nisso. Mas o mais interessante de tudo isso é que a ponte é um ponto turístico bem famoso, porque ela faz parte de uma rota que leva para Overton House, que é uma casa antiga com um café que, pelo menos pelas fotos, parece ser bem bonito por dentro. E pode ser que essa reputação macabra da ponte acabe até atraindo algumas pessoas curiosas para tomar café ali na Overton House. Budismo pró-guerra é um tópico bem complexo, justamente porque quando a gente pensa no budismo como religião, geralmente a gente pensa em uma religião completamente pacifista. Mas existem alguns momentos históricos que, em certas épocas e lugares, o budismo acabou se ligando a algumas ideias e ações que defendiam a violência ou até mesmo a guerra. Como, por exemplo, durante o século XX, especialmente na Segunda Guerra Mundial, algumas correntes do budismo japonês apoiaram o esforço de guerra do Japão. E alguns monges zen chegaram a promover a ideia de que a morte em combate podia ser vista como um sacrifício justo para proteger a nação e a religião. Nada tão absurdo, né, considerando a mentalidade dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, alguns monges em Myanmar e no Sri Lanka foram associados a movimentos nacionalistas violentos, onde a defesa do budismo se misturava com políticas étnicas e conflitos civis. E esses posicionamentos são muitas vezes justificados com interpretações específicas de textos budistas, como no caso do monge tailandês Kichi Vudo, que defendeu que matar comunistas em defesa da pátria e da religião não era pecado. Isso porque ele baseava esse entendimento em passagens antigas que foram reinterpretadas para apoiar o ponto de vista que ele queria impor. E seguindo essa mesma linha, alguns grupos como o Bodubala Sena, no Sri Lanka, adotaram discursos violentos contra religiões minoritárias, alegando que eles deveriam proteger o budismo e a identidade nacional. Basicamente, é o tipo de discurso que já acompanhou diversas religiões do mundo todo, né? Pra gente ver como até o budismo, que é muitas vezes lembrado como uma religião completamente zen, que tenta se distanciar de qualquer tipo de conflito, às vezes usam textos antigos para justificar a violência e o nacionalismo. E nesses momentos que a religião acaba se transformando em uma força mobilizadora política, que serve tanto para fazer o bem, mas que muitas vezes é mais usada para fazer o mal. Para você ter uma ideia, em fevereiro de 2021, o Myanmar passou por um golpe militar quando a junta militar Tatmadaw depois do governo que foi eleito democraticamente, e prendeu líderes como a Aung San Suu Kyi e o presidente Win Myint. Esse golpe paralisou o parlamento, cortou todas as comunicações, bloqueou a internet e provocou protestos por todo o país contra a tomada de poder dos militares. Mas dias antes do golpe acontecer, vários monges budistas se pronunciaram manifestando apoio às forças armadas. E vários monges marcharam pelas ruas proclamando os militares como protetores do Estado. Então, eles apoiaram o golpe e a repressão dos muçulmanos, até porque eles são grupos budistas extremamente radicais que apoiam regimes autoritários, o uso da violência e seguem movimentos anti-islâmicos ou anti qualquer religião que não seja a mesma que a deles, né? E até hoje, os militares seguem no poder e o Myanmar vive uma crise política e humanitária extrema com uma guerra civil entre as forças militares e diversos grupos étnicos. Basicamente, a situação no país continua marcada por violência, repressão, perseguições e uma crise econômica gravíssima, e vários grupos budistas apoiaram e continuam apoiando isso. Os registros akáshicos são descritos como uma espécie de biblioteca cósmica que guarda informações sobre todas as experiências, pensamentos e ações de todas as almas que já existiram desde o início dos tempos. O nome akáshico vem do sânscrito akasha, que significa algo como éter ou espaço universal. Então ele é tipo uma essência que existe em tudo no universo. E essa ideia ficou bem popular em algumas correntes espirituais, como a teosofia e a antroposofia, que descrevem esses registros como um grande arquivo cósmico da história da alma humana e do mundo. E de acordo com o que é falado sobre os registros akáshicos, eles não falam só do passado,
porque eles falam também das possibilidades futuras e eles também têm a resposta da razão da nossa existência. Algumas pessoas até acreditam que acessar esses registros pode trazer uma clareza espiritual, cura e autoconhecimento. Mas o acesso a ela é restrito a pessoas que têm dons especiais, como alguns xamãs, médiuns e clarividentes. E esse acesso pode acontecer através dos sonhos, viagens astrais ou meditações. O problema é que essa crença gerou muitas controvérsias, principalmente na internet. Porque, para alguns críticos, os registros akáshicos são uma criação moderna que é uma mistura confusa de várias crenças esotéricas e pseudoterapias que são associadas à nova era. E uma das maiores críticas a esses registros é que quem cita ele pode estar promovendo uma ideia mais comercializada do que uma ideia mais tradicional das crenças espirituais. Tanto que essa prática dos registros akáshicos se espalhou pela internet através de vários youtubers e influencers que começaram a oferecer cursos e leituras sobre o assunto, onde cada um desenvolvia um método próprio para acessar esses registros. E isso levantou muitas questões sobre a autenticidade das informações que são transmitidas. Mas apesar de todo esse drama por trás dos registros akáshicos, tem gente que até acredita que algumas pessoas consideradas gênios pela história, como Nikola Tesla, Albert Einstein e Leonardo da Vinci, podem ter acessado essa biblioteca universal para chegarem nas ideias que se transformaram em grandes descobertas. Algumas páginas citam até nomes mais atuais, como Steve Jobs e Elon Musk, que são mencionados como pessoas que poderiam ter uma conexão mais profunda com esses registros espirituais. O Elon Musk deve ser um grande xamã mesmo. Mas, no geral, eu acredito que esses registros akáshicos é só mais uma forma de vender um nome diferente para as milhares de técnicas de autoconhecimento que já existem por aí. Cultivo de nuvens ou semeadura de nuvens é uma técnica real que é usada desde os anos de 1940 para tentar aumentar a quantidade de chuva em algumas regiões, principalmente em algumas estações do ano que tem pouca chuva. Basicamente, os cientistas liberam algumas partículas químicas nas nuvens, que geralmente é um composto de iodeto de prata, e isso estimula as nuvens a formar gotículas de água que podem virar chuvas. Alguns países, como os Estados Unidos, a China e os Emirados Árabes, já investiram nessa tecnologia, mas ela ainda tem um resultado muito limitado, e ela geralmente só funciona em uma área bem pequena. Isso quando funciona. Mas por mais que o cultivo de nuvens seja algo real, às vezes ele pode ser levado para alguns lados extremos, porque algumas pessoas acreditam que alguns grupos podem criar chuvas artificiais e transformar elas em catástrofes. Como, por exemplo, um caso que aconteceu com uma startup de chuva artificial chamada Rainmaker, que foi acusada de ter provocado enchentes fatais no Texas em julho de 2025, depois de operar na região alguns dias antes do desastre. Várias pessoas, incluindo políticos influentes, gravaram vídeos acusando a empresa. E isso alimentou uma história que nem sequer existia evidência para provar que foi isso mesmo que aconteceu. E os especialistas confirmaram que é impossível causar uma tempestade de grande escala liberando iodeto de prata no céu. Outras teorias que são muito ligadas ao cultivo de nuvens é o projeto HAARP dos Estados Unidos, que muita gente acredita que ele pode controlar o clima global e causar catástrofes em lugares específicos do planeta, que também é uma teoria que não tem nenhuma evidência. O fato é, existe sim uma forma de provocar chuvas em situações muito específicas, mas pelo menos por enquanto, ela é uma técnica que não funciona com 100% de chance, até porque a técnica ainda é totalmente experimental. E é impossível criar tempestades, furacões ou secas em massa com as técnicas atuais. O cérebro límbico é uma parte do nosso sistema nervoso que está relacionado principalmente às emoções, memórias e comportamentos básicos. E ele é considerado uma das primeiras estruturas cerebrais que evoluíram para ajudar os animais a sobreviverem. Mas apesar do cérebro límbico ter sido muito estudado, existem alguns conceitos diferentes dele dentro da ciência. Isso porque alguns pesquisadores dizem que a definição tradicional do sistema límbico é ultrapassada e que o cérebro é muito mais integrado e complexo se comparado à descrição simples de que um lado é responsável pelas emoções e o outro lado pela razão. Mas a parte de teoria conspiratória por trás do cérebro límbico é a de que existe uma tentativa deliberada por parte de várias corporações e organizações de mídia de manipular o sistema límbico do cérebro humano. E os defensores dessa ideia dizem que nós somos bombardeados com técnicas de publicidade e comunicação em massa,
que são projetadas para desencadear respostas emocionais em vez de um pensamento racional. E fazendo isso, essas empresas supostamente influenciam o comportamento do consumidor e as nossas atitudes sociais, sem que a gente esteja totalmente ciente de que essas práticas são aplicadas. Basicamente, eles usam da nossa emoção para impulsionar decisões que têm mais força que a própria lógica. Então, elas são práticas persuasivas que tentam manipular nossas ações através das nossas emoções. E, na verdade, isso nem é teoria da conspiração. Eu sou formado em publicidade e propaganda e já trabalhei muito tempo com marketing digital. E uma coisa que a gente aprende que é muito importante em uma campanha de publicidade, na verdade, nem só na publicidade, é fazer o nosso público-alvo sentir alguma emoção. Porque a voz da emoção, na maioria das vezes, fala muito mais alto do que a voz da razão. Então é muito mais provável que você vai comprar algum produto de algum anúncio se você for influenciado através de alguma emoção que aquela campanha te causou. Ou até mesmo que você vai prestar mais atenção em algum filme ou alguma história, porque aquilo está fazendo você sentir alguma emoção que faz seu cérebro ficar preso naquilo. E muitas vezes, essa ligação das nossas ações com a emoção que a gente está sentindo é uma coisa que acaba passando despercebida. Até porque não é uma coisa que a gente fica pensando ativamente, né? E um grande exemplo disso em ação é a forma que as redes sociais de vídeos verticais são otimizadas para viciar a gente a ficar scrollando por horas e horas sem perceber. E essa scrollagem infinita está ligada ao funcionamento do nosso cérebro, porque uma parte dele fica processando nossas emoções e buscando uma recompensa. E é por isso que o vídeo do TikTok, do Reels ou do Shorts ocupam a tela inteira do celular. Eles são construídos assim justamente para criar uma experiência imersiva que capta toda a sua atenção para aquilo que está acontecendo na tela. E isso ativa o sistema de recompensa do cérebro, principalmente através da liberação de dopamina. Então, às vezes, o que você está assistindo ali nem importa, porque o que te vicia de verdade é essa ação de arrastar o dedo para cima para tentar encontrar a recompensa, que seria o seu cérebro tentando buscar mais vídeos para criar um ciclo de consumo contínuo e totalmente compulsivo. É como se o seu cérebro ficasse o tempo todo pensando que o próximo vídeo vai ser melhor do que o anterior. Mas a verdade é que essa recompensa nunca chega, então você nunca fica satisfeito. E é aí que a gente acaba entrando no modo automático. Tanto que se você perguntar para uma pessoa que está scrollando há alguns minutos, o que ela assistiu há uns 3 vídeos atrás, é capaz dela nem saber. Pode testar aí, que eu tenho certeza que vai funcionar. Então eu acredito sim que essa forma de manipulação existe e é estudada pelas grandes empresas ou até pelos grandes youtubers como o MrBeast, que foca muito na retenção do telespectador nos vídeos que ele produz, mas não é como se o cérebro límbico fosse um botão mágico para manipulação. Eu acho que essa é uma interpretação um pouco exagerada, até porque o cérebro límbico só é assim porque faz parte da nossa biologia emocional e cognitiva. Acho que neuralizadores de transmissões de emergência faz mais sentido nos países que têm um sistema de alerta oficial para transmitir alguns alertas importantes, como por exemplo o EAS dos Estados Unidos, que você já deve ter visto em algum filme. Ou se você já assistiu meu vídeo falando sobre o terror analógico chamado Local 58, lá tem um episódio que mostra um alerta com o som que é usado nos alertas dos Estados Unidos. Ele faz esse barulho aqui, ó. Agora, os neuralizadores são aqueles dispositivos do filme Homens de Preto, que eles usam para apagar a memória das pessoas. E algumas pessoas acabaram juntando essas transmissões de emergência com os neuralizadores do filme e chegaram numa ideia de que essas transmissões são uma tentativa do governo de controlar ou apagar nossas memórias. Então, caso as pessoas descubram que existem alienígenas, por exemplo, os governos passariam essa transmissão de emergência e todas as pessoas teriam suas memórias apagadas. Mas eu vejo um problema muito grande nessa teoria, principalmente porque essas transmissões de emergência passam em canais de televisão. Então, se a ideia principal for apagar a memória das pessoas, essa seria uma técnica horrorosa, até porque todo mundo precisaria estar com uma TV ligada enquanto a transmissão estiver passando, senão ela não vai ter efeito nenhum. Eu acho que se o governo quisesse apagar nossa mente, seria muito melhor criar uma tecnologia de neuralizador que usasse as redes de celular e satélites para conseguir afetar o mundo todo de uma vez só. Olha a teoria do 5G aí.
Os Simpsons são filmagens reais, é uma teoria que diz que o desenho dos Simpsons é, na verdade, uma gravação de imagens reais disfarçadas de animações. A teoria diz que a cidade fictícia de Springfield, onde os Simpsons vivem, era um local real nos Estados Unidos que foi afetado por um teste ou um ataque nuclear. E o que a gente assiste no desenho não são animações feitas do zero. Na verdade, elas são gravações reais, editadas. Essa teoria surgiu porque muitas pessoas começaram a questionar a origem do desenho e o porquê alguns detalhes dele eram tão próximos da realidade. Além disso, muitos apontaram que os personagens dos Simpsons não envelhecem e que o fato deles terem uma aparência muito estranha na primeira temporada é porque eles mostravam pessoas que contraíram doenças através da exposição à radiação e a outros fatores ambientais tóxicos. Mas não é como se a aparência deles tivesse melhorado muito nas outras temporadas, né? E eles continuaram amarelos. Então, talvez o desenho não é só uma piada ou uma sátira do que acontece de verdade no mundo, mas ele seria o registro de uma tragédia escondida pelo governo dos Estados Unidos. Tanto que a teoria diz que todos os episódios dos Simpsons já foram gravados em 1987, quando a primeira temporada foi publicada pela primeira vez. Mas essa é uma teoria muito fácil de desmentir, até porque várias celebridades já apareceram na série, e se a gente levar em consideração a idade que elas teriam em 1987, não faria muito sentido. A Lady Gaga, por exemplo, nasceu em 1986, então ela teria só um ano em 1987. E ela já apareceu nos Simpsons. Mas, no geral, o desenho dos Simpsons deve ser um dos desenhos que mais tem teorias da conspiração por trás. Eu acho que as mais famosas são as que eles fazem previsões do futuro. Mas se a gente for parar para analisar, a maioria dessas teorias não faz muito sentido mesmo. Quando a gente está falando em metafísica romana, a gente está falando em um conjunto de ideias filosóficas que foram desenvolvidas pelos romanos, que na verdade herdaram muitas coisas dos gregos e acabaram adaptando algumas ideias. A metafísica em si se refere ao estudo do que está além do mundo físico. Então ela engloba algumas questões sobre a existência, a origem do universo, o sentido da vida, a natureza da realidade e por aí vai. A diferença da metafísica romana para a metafísica grega é que na Grécia ela estava muito ligada à busca do conhecimento transcendente, ou seja, tudo aquilo que vai além do mundo físico perceptível. Então Platão e Aristóteles, que foram grandes pensadores gregos, se concentravam mais na ideia do ser em si e na essência das coisas. Então a gente vê mais questões ligadas à origem do universo, da natureza, do ser e da causa das mudanças. Platão, por exemplo, se perguntou se existe uma realidade superior. E ele defendia a existência do mundo das ideias, que era uma realidade imutável e perfeita além do mundo material. E Aristóteles tentava compreender a substância e a causa das coisas, tanto que ele acabou virando referência como pensador que investigava a essência, a matéria, a forma e as causas do ser. Agora, na metafísica romana, que chegou depois e absorveu essa base da metafísica grega, teve uma preocupação maior em trazer essas ideias para as questões mais práticas, principalmente para as questões sociais, políticas e étnicas, porque os romanos queriam que a filosofia ajudasse a organizar a vida pública, as leis e a moral. Então os pensadores romanos tentavam buscar o sentido da virtude e da vida moral, além de respostas de como harmonizar a razão com a ordem social e o papel do destino, e como o conhecimento metafísico podia ajudar a manter a estabilidade e a justiça. Então, como você pode ver, são reflexões que juntam muito a metafísica da ética e da política. Existe uma teoria que acredita que o planeta Terra é, na verdade, um planeta prisão. E tem até um subreddit chamado Escaping Prison Planet, onde as pessoas postam evidências e teorias para argumentar que essa ideia do planeta prisão é verdade. E essa teoria sugere que a Terra foi escolhida por uma civilização alienígena extremamente avançada para funcionar como uma espécie de fazenda de almas. E que a gente está preso aqui num ciclo de reencarnações forçado para servir de fonte de produção de uma energia negativa chamada luz, que serve de alimento para esses seres alienígenas. Pelo que eu entendi, essa energia é extraída através de todo o sofrimento que a gente está passando aqui na Terra, incluindo as emoções negativas, as doenças e os conflitos. E quando a gente morre, essa ideia de ir para a luz no fim do túnel, que todo mundo descreve como um caminho para a liberdade ou um caminho para o céu, é na verdade uma armadilha
para manter a nossa alma presa aqui, para ela reencarnar. Então a gente fica preso no loop eterno de reencarnação e produção de energia. E existem várias evidências que apoiam essa teoria. A primeira é que o ciclo de vida que a gente vive aqui é um ciclo de vida de sofrimento forçado. Porque o tempo todo os seres vivos são forçados a enganar, atacar e matar outros seres vivos para que eles possam sobreviver. E isso gera uma quantidade de dor e sofrimento absurda, que, de acordo com a teoria, produz energia luxo para alimentar os seres alienígenas que prenderam a gente aqui. E não importa quem está matando quem, ou quem está comendo quem. Quando existe sofrimento, a energia negativa vai ser gerada. E ela também pode ser gerada através de várias outras coisas. O próprio sistema do capitalismo, as guerras, as escravizações, os animais que a gente come, a desigualdade social e por aí vai. Então a ideia do planeta prisão não é que ele é uma prisão em si, é mais uma analogia para essa fazenda de almas que a gente vive. Mas aí existe uma questão importante. Se a gente foi trazido para cá como prisioneiros de alienígenas, por que ninguém veio resgatar a gente ainda? E a resposta para isso, segundo as pessoas que acreditam nessa teoria, é que nenhuma comunidade alienígena quer arriscar a própria vida para salvar pessoas que eles nem conhecem. Então eles querem evitar entrar em uma guerra com seres que controlam a gente. Além disso, a teoria do planeta prisão diz que a Terra reside na terceira dimensão. E essa dimensão é muito densa e vibra numa taxa muito baixa. E é por vibrar nessa taxa baixa que muitas entidades negativas vivem aqui. E isso significa que os seres bons não conseguem viver aqui entre a gente, porque a vibração deles é muito mais alta. Então é como se eles fossem seres evoluídos que não querem participar de conflitos nem guerras. E algumas pessoas acreditam que os alienígenas que capturaram a gente vivem na Lua, que na verdade é um objeto artificial. E que ela é oca, com vários espaços internos para abrigar esses seres que ficam observando a gente o tempo todo. Se você quiser entrar nesse subreddit, as teorias que são discutidas lá vão disso para pior. Porque tem vários tópicos diferentes falando de rituais satânicos, reptilianos, nova ordem mundial, gente que acredita que a nossa vida é um script. É um ninho de doido ali. E esse subreddit recebe 18 mil visitas semanais, então é muita gente discutindo várias teorias conspiratórias que acabam sendo relacionadas a essa ideia da Terra prisão. Mas pra mim, quem escreveu essa teoria deve ter assistido muito Matrix ou Cidade das Sombras e deu uma surtada legal. A ideia de seres inorgânicos engloba todo tipo de vida que não é composto por matéria orgânica. E segundo algumas tradições xamânicas, como o nagualismo, esses seres inorgânicos são entidades que não têm corpo físico orgânico, como os humanos ou animais. E eles existem através de fontes energéticas ou espirituais. E geralmente eles são vistos como parasitas que se alimentam da nossa energia, então eles podem afetar o nosso estado mental e emocional. O que é muito estranho, porque parece muito com a descrição dos seres alienígenas da teoria da Terra prisão, né? Mas pelo que eu entendi, a diferença dos alienígenas do planeta prisão é que esses seres inorgânicos são seres que vivem aqui dentro do planeta Terra, mas eles vivem em outra dimensão. E eles podem se manifestar em forma de sombras ou manchas de energia sombria. Então eles são praticamente fantasmas que se alimentam de energia emocional humana que vivem em uma outra dimensão ou plano energético paralelo ao nosso. O estilo de vida de privação do sono é uma ideia que vai totalmente contra a crença de que o sono é essencial para a nossa saúde. E essa teoria propõe que, através das técnicas e substâncias corretas, o nosso corpo conseguiria funcionar sem dormir. E com isso a gente ganharia mais horas produtivas e poderia alcançar níveis mais elevados de criatividade e consciência. Então é uma teoria que está muito ligada àquele creepypasta do experimento russo do sono, onde os homens que participaram do experimento ganharam até superpoderes depois de ficarem vários dias sem dormir. Mas eu acho que se essa substância que faz a gente não precisar mais dormir existisse, nesse sistema capitalista que a gente vive, é capaz de todo mundo começar a ser obrigado a tomar ela e trabalhar 24 horas por dia. Eu não duvido nada. Fora que eu conheço gente que quase vive esse estilo de vida de privação do sono, porque muita gente acorda tipo 5 horas da manhã pra ir trabalhar e vai dormir tipo meia-noite. E isso é péssimo pra nossa saúde, principalmente pra nossa saúde mental, né? Tem até um caso real de um homem chamado Randy Gardner.
esse mano aqui, um estudante norte-americano de 17 anos que ficou 264 horas seguidas sem dormir. Nos primeiros dias, ele sentiu muito sono e cansaço leve e teve uma irritação leve. Mas no meio do experimento, ele começou a ter mudanças frequentes de humor, irritação forte, tontura e dificuldade de coordenação motora. E nos últimos 2 dias, ele teve alucinações e não conseguia nem pronunciar frases coerentes. E os pesquisadores observaram que partes do cérebro dele começaram a desligar, mesmo com ele acordado. Eu já fico quase assim quando começa a dar a minha hora do sono. Agora imagina ficar 11 dias sem dormir. Eu acho que eu ia morrer. Quando eu tô com sono, eu já viro outra pessoa. Se eu tiver com fome junto, então... Nossa, aí eu também não consigo nem formar frase direito. Eu tentei descobrir se o Randy teve alguma sequela por causa desses experimentos. Até porque o experimento foi feito em 1964. Mas a única coisa que eu encontrei foi que depois do experimento, ele dormiu por 14 horas seguidas. E em 2007, ele relatou ter sofrido uma insônia grave, que ele acreditou estar relacionada ao experimento do sono que ele fez. Eu acho que eu já dormi 14 horas seguidas, mesmo sem ter ficado 11 dias acordado. Mas todos os exames médicos mostraram que as funções cerebrais dele estavam normais. Então ele não teve nenhuma sequela. Eu acho que ficar vários dias assim sem dormir, de uma vez só, deve ser mais difícil de dar algum problema. Deve ser pior quando você vive uma vida onde você dorme pouco todos os dias, porque aí vai tudo acumulando, né? O sono, dia após dia. O nome desse tópico é Dinossauros ajudaram a construir a pirâmide. Só que Dinossauros é o nome de um personagem de um jogo de RPG chamado Ni no Kuni. E no jogo, ele é descrito como uma criatura muito forte que consegue levantar objetos pesados com facilidade. Então, até que faz sentido para a teoria, né? Só que eu acho que aqui, talvez faça mais sentido ainda a gente substituir dinossauros por dinossauros. E a teoria seria: dinossauros ajudaram a construir as pirâmides. Então a gente pode descartar totalmente o fato de que dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás e falar que eles ajudaram a construir as pirâmides há 4.500 anos atrás. Mas como a gente poderia provar isso, né? Na verdade, existe um artefato antigo chamado Paleta de Narmer, que foi encontrado no Egito, que mostra animais míticos com pescoços longos que lembram muito dinossauros. Isso levou um autor chamado J.D. Weber a escrever um livro chamado Narmer and the God Beast, que explora justamente essa imagem que lembra dinossauros na paleta de Narmer, para escrever uma história fictícia de que dinossauros viveram junto dos humanos no Egito há muitos anos atrás. E eu acho que algumas pessoas acreditam nessa teoria, ou em teorias parecidas com essa, porque construir as pirâmides com os equipamentos que eles tinham naquela época era algo extremamente difícil. Mas ao contrário do que muita gente pensa, as pirâmides foram construídas com a ajuda de pessoas extremamente inteligentes e engenhosas. E esse pensamento de que eles tiveram ajuda de dinossauros, ou até mesmo ajuda alienígena, reforça muito a habilidade humana que foi necessária para construir os mecanismos que ajudaram a levantar as pirâmides. E é claro que a ideia de que os dinossauros ajudaram a construir as pirâmides é uma ideia bem sensacionalista, e até hoje a ciência não encontrou nenhuma evidência que mostre que os humanos coexistiram com dinossauros. A teoria do show de fantoche Anunnaki diz que toda a civilização humana, incluindo nossa história, cultura, governo e religiões, não foram um desenvolvimento natural. Porque essa teoria diz que nós somos fantoches de uma raça alienígena chamada Anunnaki, que controlam tudo o que acontece aqui no planeta Terra. De acordo com o que eu encontrei, esses Anunnakis que ficaram aqui na Terra se infiltraram nas elites em todas as áreas da sociedade, tanto de política, finança, religião, arte e ciência, e todos os líderes mundiais são Anunnakis encarnados em corpos humanos. E nós fomos modificados geneticamente por esses seres para fazer com que a raça humana seja uma raça de escravos mais fácil de controlar. E para controlar a gente, os Anunnakis usam vários mecanismos diferentes que foram sendo implementados ao longo da história. Existe a forma de controle religioso e espiritual, que é o mais poderoso deles, que diz que muitas religiões do mundo são criadas baseando-se no medo ao invés do amor. E todas as escrituras, como o Velho Testamento, por exemplo, foram corrompidos para criar doutrinas conflitantes e fazer com que os humanos vivam em confusão e criem guerras baseadas em religião.
Outros mecanismos que são muito usados são o de controle genético e social, que diz que as mulheres foram geneticamente modificadas para serem fisicamente mais fracas, com o fim de impor um sistema misógino e patriarcal. Também tem o mecanismo de controle econômico, que diz que os Anunnakis introduziram o conceito de dinheiro para forçar a humanidade a ter uma escravidão econômica, fazendo a gente trabalhar a vida inteira para sustentar um sistema que eles criaram. E o último mecanismo é o da ignorância, que diz que a história que a gente conhece é uma farsa. E tudo que a gente sabe até hoje foi fabricado para esconder a verdade sobre a colonização Anunnaki no nosso planeta. Então, resumindo, tudo é um grande show criado pelos Anunnakis e nós somos os fantoches. Tudo que a gente acha que faz parte da nossa liberdade seria uma ilusão, e toda a nossa vida é manipulada para servir os interesses deles. Eles podiam ter pelo menos modificado a gente geneticamente para conseguir botar um shape sem precisar ir na academia, né? Ou eles podiam ter escrito uma história onde os dinossauros ajudaram a construir as pirâmides de verdade. Mas tá tudo bem, vida que segue. E é isso para essa parte da 7ª camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Mas antes de eu terminar, eu tenho uma pergunta. O que você achou do meu quadro investigativo? Eu tô pensando em trazer ele para todos os vídeos agora, porque eu me diverti muito montando ele. Na verdade, eu me diverti mais do que eu imaginava até. Deu um trabalhão, mas eu achei que ficou bem legal, né? Até que ficou legal. E é isso. Como sempre, todas as fontes que eu pesquisei estão na descrição do vídeo. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Se minha voz tá estranha, é porque eu tô meio doente, mas tenho que gravar. E antes de finalizar, eu quero deixar um agradecimento especial para os membros do canal que estão me apoiando e até o próximo vídeo. Tchau!